Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Louvado seja o nome do Senhor. Pode desligar para mim esse ventilador aqui, filho, por favor. Aleluias. O texto estará aparecendo aí na tua tela. Você pode acompanhar comigo. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Versículo 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos meus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Aleluia. Até aí. Pode se sentar. Eu quero falar um pouco sobre responsabilidade pessoal, sobre a responsabilidade que temos em viver nesta terra, sobre a minha e sua responsabilidade, responsabilidade humana, responsabilidade espiritual. Desde quando nós nascemos e até hoje, nós fomos instruídos, nós fomos educados a sermos responsáveis. Há uma fase em nosso desenvolvimento, há uma fase em nossa vida que nós nem sequer sabemos o que significa a palavra responsável, quanto mais ter responsabilidade, que é a fase da infância. Quando nós saímos da infância e já partimos para a adolescência, nós já começamos a ganhar o senso de responsabilidade. Começamos a ter ideia das respostas, das consequências em relação às tomadas de decisões que temos. É na adolescência que nós começamos a experimentar de fato as respostas às escolhas, das escolhas que fazemos, os sabores e dessabores das decisões que tomamos. A partir da adolescência nós começamos a ter essa ideia de que se eu escolher algo mal, eu vou ter uma resposta má. Eu vou saborear, ou melhor, eu vou experimentar daquilo que é mal. E na adolescência, o senso de responsabilidade ele ainda não está formado, ele é confuso. Então, ora eu deito gostando, ora o adolescente deita gostando de abacaxi, ora ele levanta odiando o abacaxi. Ora ele gosta do amarelo, ora ele odeia o amarelo. Então ele ainda está confuso em relação às suas próprias escolhas. Ele está perdido. Ele está desorientado em relação às suas próprias escolhas. Mas ele vai se encontrando, ele vai se achando. Quando vem a juventude, o seu senso de responsabilidade, o seu nível de responsabilidade já está formado, então ele já começa a entender que ele precisa tomar decisões mais certas. Mas tudo isto, ele é um aprendizado para toda a vida, para toda a vida. Nós vamos para a velhice, entendendo que somos responsáveis pelas decisões que tomamos, e essa responsabilidade requer de nós saber decidir, saber escolher. Se existem relações frágeis entre pessoas, se existem prejuízos individuais, é porque por um momento não houve entre as pessoas que se relacionam e entre o sujeito que faz a escolha um saber, uma decisão concreta, objetiva, consciente sobre aquilo ou com alguém que esse sujeito esteja se relacionando ou fazendo. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos.
nós precisamos aprender a tomar decisões. Precisamos aprender a tomar decisões em nossas vidas. E quando nós aprendemos a tomar decisões, nós também temos como dever em estar consciente que as consequências dessas decisões também somos responsáveis em acolhê-las, em recolhê-las, em recebê-las, em suportá-las. Então nós estamos vivendo tempos muito ruins, guerras começaram a surgir novamente, apesar que as guerras nunca se findaram, mas elas estão aí. Respostas de decisões de homens poderosos, homens que decidem por uma nação, homens que decidem por um povo. E nós estamos colhendo isto, vivendo esse período tão amargo. A humanidade está gemendo, famílias estão sendo dizimadas, famílias estão sendo destruídas, cidades estão sendo consumidas por bombas, por explosões, por fogos, não é? Há milhares e milhares de refugiados, pessoas sem casas, sem leitos, sem onde dormir, pessoas que não têm onde reclinar a cabeça, fugindo da sua própria terra, deixando para trás a sua casa, a sua história, a sua cultura, e tendo que migrar para outro país, tendo que migrar para cidades vizinhas, para povos vizinhos, como foragidos. Tudo porque alguém decidiu por ela e achou que esta condição de guerra seria a melhor condição possível para se resolver um tipo de problema. Tem um livro chinês, se me falha a memória, chamado A Arte da Guerra, que diz que a melhor guerra que se pode existir é aquela que o homem não precisa pegar em armas. É aquela que o homem não precisa dar um tiro e consegue vencer. Mas nós somos responsáveis por isso tudo. Nós somos responsáveis quando nós escolhemos os nossos representantes políticos, desde o humilde vereador do nosso município, passando para o prefeito, depois para o deputado estadual que vai legislar a lei do nosso estado, depois do governador que vai governar o nosso estado, depois do deputado federal que vai legislar as leis federais, o senador da República e por fim o presidente. Nós somos os responsáveis em escolher esses homens para estarem lá nos representando. E cada homem deste está vestidos e revestidos, se é que pode dizer assim. Ou seja, tem uma veste e sobre essa veste uma outra veste. De ideologias, pensamentos, que muitas das vezes é contrário aos nossos valores, aos nossos conceitos, àquilo que nós acreditamos verdadeiramente. E nós colocamos eles lá. Nós nomeamos eles. E tudo que eles fazem em nosso nome. Tudo que eles fazem nos representando. E depois, o que resta para nós, diante da consequência das suas ações, é nos lamentar. Nos lamentar pelos prejuízos que nós, cidadãos, colhemos no dia a dia. Prejuízos pelos altos impostos que pagamos. Prejuízos pelas estradas esburacadas das nossas rodovias,
prejuízos pela falta de suplementos médicos, medicamentos nos postos de saúde, prejuízo por não haver recurso para pagar médico, prejuízo por nossas escolas muitas vezes não ter a merenda para os alunos, não ter o dinheiro para pagar o professor, prejuízo para a conta de água chegar um valor exorbitante em nossa casa, por uma taxa que você não esperava pagar, por uma tarifa que você não esperava receber, prejuízo pelo preço do arroz. E você vai percebendo que tudo vai ficando ruim, tudo vai ficando ruim, parece que as coisas estão cada vez mais piores. E aí, nós, os amantes das Escrituras, fiéis ao Senhor Jesus, usamos de subterfúgio que Jesus está voltando e é por isso que as coisas estão ficando cada vez pior. E esta é uma das mais sinceras desculpas que nós damos para nos isentarmos das nossas responsabilidades, para tirarmos o nosso corpo fora. E nós vamos apontar para a escatologia, para a volta de Cristo e dizer, está tudo dando errado, está tudo acontecendo para que Jesus volte, para que Jesus venha. E é a forma que temos de isentarmos da responsabilidade e apontarmos para o Apocalipse e dizer, olha, está se cumprindo as Escrituras, Jesus está voltando. Jesus está voltando desde quando ele subiu. Escuta, Jesus está voltando desde quando ele subiu. Se você ler os evangelhos, você vai ver que o povo naquele tempo já esperava a volta de Jesus. Você vai ver que Paulo já esperava a volta de Jesus, Pedro esperava a volta de Jesus, a igreja em Antioquia esperava a volta de Jesus, a igreja em Éfeso, Corinto, todas as igrejas já esperavam a volta de Jesus. Jesus está voltando desde o dia que ele subiu. Então, quando eu me isento, quando eu tiro a minha responsabilidade e jogo para terceiro, eu então estou fugindo, estou criando uma fuga, a forma de fugir das minhas consequências. Você não vai conseguir fugir, por mais que você jogue a responsabilidade para o outro, por mais que você diga, olha, o responsável pelas mazelas que acontecem no Brasil é o Bolsonaro, é o Lula que roubou o nosso país. Os responsáveis por Minas estar no estado que está, na situação que está, é o governador de Minas. Por mais que você tente responsabilizar o outro, você vai colher de uma consequência muito danosa, você vai experimentar ao longo do seu dia a dia. Que é um exemplo clássico, você que tem plano de saúde, até quem não tem plano de saúde, para quem não tem, você vai experimentar da dor de um poder público ineficiente, quando você fica 2h30 na fila de um hospital para ser atendido. Você vai pegar um salário mínimo, R$ 1.200, onde o cidadão tem que pagar o aluguel, tem que sustentar a sua casa, e você vai ver que ele é insuficiente para colocar comida na sua casa. E com R$ 200 você não consegue colocar comida na sua casa. Então, por mais que você tente eximir, tente achar que não é responsabilidade sua o que está acontecendo, você vai experimentar das mazelas dessa terra, você vai experimentar do sofrimento que a responsabilidade pessoal promove, ou melhor, que a falta de responsabilidade promove. Então, um mundo mais seguro, um mundo mais saudável, um mundo mais justo, um mundo mais curado começa no meu mundo. Ele inicia no meu mundo, no meu universo, no meu ambiente, aonde eu estou. Começa dentro da minha casa, lá no meu local de trabalho, na igreja que eu congrego, no bairro em que eu moro, no meio da minha família. É este mundo em que eu habito. É ali que começa a minha terra curada. Porque aonde eu estou, eu preciso fazer a diferença, ter responsabilidade
ter responsabilidades maduras, ser maduro, ser sábio, ser consciente, tomar decisões mais corretas, mais certeiras possíveis, não que isso seja impossível de acontecer. E eu vou criando em torno de mim, através de mim, um ambiente saudável, de justiça, de verdade, de integridade, de amor ao próximo, de caridade. E essa célula que começa a partir de mim, ela se multiplica após mim. Quem está entendendo? Amém? E eu vou contagiando o outro, para que o outro faça, não aquilo que eu estou fazendo, mas que o outro se espelha em mim, para que também ele tenha atitudes positivas, atitudes boas, justas, consciente que suas ações geram consequências e pode atingir nossos filhos, nossos amigos, que as suas atitudes atingem outras pessoas que amamos. E aí nós fazemos então desse mundo um mundo melhor. Aí nós fazemos desse mundo um mundo mais saudável. Portanto, chorar dentro de uma igreja, se derramar dentro de um templo, mas ser incapaz de chorar para quem está com fome lá fora, ser incapaz de chorar pelo mendigo, por uma mãe de família, por um preso, mostra que meu senso de responsabilidade é incoerente à realidade em que vivo. Demonstrar um nível de religiosidade e santidade dentro de um templo, mas não explorar isto lá fora, não colocar isto lá fora, mostra que meu senso de responsabilidade é incoerente com as minhas ações. Nós chegamos a um tempo em que o mundo pede pessoas coerentes. Nós precisamos ser coerentes. Essa é a introdução da nossa mensagem. Essa é a introdução do tema de hoje, sobre responsabilidade pessoal. Nós lemos o texto, carta da lei. Deuteronômio, para quem não sabe, significa a repetição da lei. Palavra dada por Deus a Moisés. Moisés vai falar especificamente nesse capítulo 12 sobre bênção e maldição. E nós lemos o texto, onde o texto fala sobre escolhas e há um convite, um convite para mim e para você, prestem atenção, né? A nova versão internacional diz: prestem atenção. Hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e maldição. Então nós entendemos que a maldição também Deus promove em nosso favor. Que a maldição também, muitas das vezes, é Deus colocando na nossa frente, é permitindo que nós nos encontremos com ela, é permitindo que nós se depare na frente dela, estejamos ali, você e a maldição. E Deus quer uma resposta sua. Deus quer ver qual é o seu nível de responsabilidade. Deus quer ver a sua coragem. Deus quer saber de você, mesmo já sabendo. Afinal de contas, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Que escolha você vai fazer? E isso não começa com a gente. Esse desejo de Deus não iniciou comigo e com você, iniciou lá no Éden com Adão e Eva. Quando o mal se apresenta para Eva. E esse mal que se apresenta para Eva foi o próprio Deus assim que permitiu que se apresentasse. Lúcifer não fez absolutamente nada escondido de Deus, pois Deus sabia de todas as coisas, porque Ele sabe de todas as coisas. Portanto, quando a serpente aparece para Eva
É o mal se apresentando para Eva, é a maldição se apresentando para Eva, para Adão, para o homem e para a mulher. E dentro desse contexto, parafraseando, eu quero dizer algo muito interessante. É como se Deus dissesse para Eva: eis que está na tua frente bênção e maldição, escolha. E Eva escolheu a maldição. E aí me leva a um contexto, qual? Por que que as coisas que são más nos atraem facilmente? Por que é que as coisas que não são boas para nós nos atraem? Por que é que as coisas que são capazes de nos prejudicar a nossa saúde física, destruindo os nossos órgãos internos, como o vício, por exemplo, o cigarro, a droga, a bebida, como essas coisas que são ruins, capazes de nos destruir interiormente, atrai nossa atenção, nos seduz, nos faz querer tê-las. Porque trair, adulterar, se prostituir, mentir, enganar, consegue atrair tantas pessoas? Porque a maldição exerce este poder sedutor na vida das pessoas. Por que é tão fácil fazer o que é errado e tão difícil fazer o que é certo? Está na nossa frente. O mal está na nossa frente. Temos uma capacidade, temos uma enorme potência dentro de nós de criticar pessoas e uma dificuldade enorme de exaltar pessoas. E quando eu digo criticar pessoas, exaltar pessoas, eu digo em relação às suas qualidades e inferioridades. Eu digo, somos capazes de apontar os erros das pessoas, mas incapazes de exaltar as suas qualidades. Por que é que somos assim? Por que é que os nossos olhos imprime o erro alheio, mas é incapaz de trazer à memória o bem que esse homem ou essa mulher nos fizeram? Nós levamos conosco o mal que o outro fez, mas somos incapazes de lembrar o bem que esse outro, esse mesmo sujeito nos fez. Exortamos o goleiro quando ele defende uma bola que está prestes a entrar entre as 4 linhas do gol. Exortamos, gritamos para que ele seja o nosso herói e não deixe a bola entrar, porque o nosso time precisa vencer esse jogo. Mas o crucificamos, pisamos nele, quando o mesmo goleiro assim não consegue agarrar a bola e sofre o gol. E Paulo vai dizer como somos miseráveis. Temos tudo e ao mesmo tempo sentimos falta de tudo. Não precisamos de nada e ao mesmo tempo almejamos muitas coisas e necessitamos de tê-las. Como somos miseráveis. E essas coisas estão aí. O mal está aí, está nos afugentando, ou melhor, está nos pressionando, está nos convidando a banquetear, a sentarmos na mesa com as prostitutas e meretrizes, com os mentirosos, ladrões, corruptos, e não cear com eles para fazer deles iguais a mim, para levar a eles aquilo que tenho, para derramar sobre eles aquilo que estou pronto a dar. Não, para nos tornarmos iguais a eles, para vivermos iguais a eles, para sermos corruptos iguais a eles. E nos enfraquecemos diante do fraco, em vez de nos tornarmos fortes diante do fraco. Nós nos enfraquecemos diante da mentira, em vez de nos tornarmos mais fortes diante dela. Está tudo aí, está tudo na nossa frente. Deus permitiu que isso ficasse em nossa frente, para que Ele então pudesse descobrir, para que Ele então pudesse achar aqueles que o ama verdadeiramente, que o escolheu, que o se repartiu,
os santos. E para você que não sabe o que é santo, santo significa separado. Então esse texto de Deuteronômio, que começa lá para a antiga Israel, nós estamos falando num tempo há quase 2000 anos antes de Cristo. Esse tempo, Deus já estava falando com os seus, e no meio dos seus, ou seja, no meio da nação que ele escolheu para ele, é redundante, que ele escolheu, o Israel, no meio do Israel, Deus estava separando o joio do trigo. E a forma que Deus tem para separar o joio do trigo, para você que não sabe o que é joio e o que é trigo, eu vou explicar. O trigo é a semente original, o trigo é o fruto original, o joio é a imitação desse trigo. Parece com trigo, tem cheiro de trigo, é igual ao trigo, mas não tem trigo, é vazio, é oco. Então Deus sabia que no meio daqueles que ele separou, havia aqueles que não queriam ser separados, haviam aqueles que não queriam ser seus. Está entendendo assim ou não? Então Deus fala, olha, está aí, vamos ver quem de fato me quer e quem de fato não me quer, quem de fato está pronto para recusar o mal em meu favor e quem de fato está pronto, não está pronto. Então responsabilidade pessoal é saber tomar decisões, é saber escolher. E para todo tipo de escolha, existe um resultado. Veja o capítulo 11 de Deuteronômio e o versículo 27. Olhe comigo aí. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o Deus que hoje estou dando para vocês, o seu Deus que hoje estou dando para vocês. Vocês terão bênção, é uma afirmação, não é uma opção. Não é uma interrogação, é uma afirmação. Deus está afirmando, vocês terão bênção se obedecerem os meus mandamentos, se obedecerem as minhas palavras, vocês terão bênção. Agora veja o versículo 28. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordena vocês para seguir, deuses desconhecidos. Para quem diz que esse texto se aplica apenas para Israel e para o Antigo Testamento, você está equivocadamente, você está equivocado teologicamente. Você não entende as Escrituras, você não sabe de fato compreender os textos sagrados. Apesar de ser um texto da lei, esse texto lança luz para o Novo Testamento, lança luz para os dias de hoje e se concretiza sobre aquilo que temos como nosso mandamento. O nosso mandamento não é a lei, e sim a palavra do Cristo que foi deixada para mim e para você, as Escrituras Sagradas. Então, para todo tipo de escolha tem um tipo de resultado. Se você escolher bênção, você vai ser abençoado, mas se você escolher maldição, você será amaldiçoado. E escute, preste bem atenção, não é o Deus que está te amaldiçoando. Não é o Deus que está te amaldiçoando. Deus não amaldiçoa ninguém, porque Deus não vai contra a sua própria natureza. A natureza de Deus é bondosa, misericordiosa, amável, perfeita, agradável, santa, pura. Ele não amaldiçoa ninguém. A maldição não vem dele, o mal não vem dele. Apesar dele permitir que esse mal esteja à sua frente, apesar dele permitir que esse mal se apareça, se personifique muitas das vezes, de uma mulher sedutora, de um bem que você não precisa, e você sabe que se você adquirir, você vai se lascar todo, porque não vai ter condição de pagar, de uma circunstância. Quando esse mal se manifesta, e Deus permite que ali esteja,
Deus assim promove um ambiente para que esse mal se personifique. A responsabilidade é sua de querer esse mal, é minha de querer esse mal. E a maldição, ela vem de acordo com os meus desejos e anseios de tê-la, de obtê-la, de adquiri-la. Então não posso responsabilizar Deus pelo mal que eu estou vivendo. Eu não posso responsabilizá-lo pela iniquidade que estou vivendo, pelas mentiras que estou contando, pela fragilidade de uma vida pecaminosa que eu estou vivendo. Eu preciso assumir a minha responsabilidade e a aliança que eu fiz com este mal, o pacto que eu fiz com este mal. E muitas das vezes o mal está na falsa religiosidade, na falsa vida com Deus, na falsa santidade, no falso comprometimento com o santo, no falso comprometimento com o sagrado, com o puro. E ele diz: a escolha é sua. A escolha é sua. Se você escolher a maldição, você vai vivê-la. Você vai vivê-la. E não me responsabilize por isso. Não diga que eu sou responsável por isso. Não diga. E aí nós vamos para o contexto bíblico e vamos ler alguns exemplos de responsabilidade individual. E nós vamos entender também que o fato do meu pai, da minha mãe, viver este mal, não significa que eu tenho que vivê-lo também. E de certa forma esse texto vai desconstruir a maldição hereditária, que ensina que se o pai está debaixo de maldição, o filho também está. Que é uma das grandes heresias do movimento evangélico. E todos sabem que nós batistas não ensinamos isto. Eu digo batistas mesmo, não os batistas pseudos, que tem placa de batista, mas batista de batista não tem nada. Que nós somos contrário à teologia da maldição hereditária. Que se a mãe nasce na prostituição, o filho também será prostituto. Como psicólogo eu digo, como futuro psicólogo obviamente, me formo esse ano, mas já me julgo ser pela misericórdia de Deus e pela bondade, que existe sim um mal transgeracional, que sai de filho para pai, ou melhor, de pai para filho, que existe sim, não posso negar isso. Mas esse mal, ele é puramente comportamental e não espiritual. O filho, ele vai vendo o comportamento do pai e vai trazendo para si, através desse comportamento, este mal. Então o pai que bebe, que enche a cara aos finais de semana, que fuma, que usa droga, e o filho está ali sendo absorvido por essas informações, colhendo para si essas informações, é natural que ele vá desenvolver o vício da bebida. E muitos pais ainda molham as chupeta na cerveja e dá na boca do filho. Depois o filho cresce, um cachaceiro, aí vem um pastor, defensor da teologia da maldição hereditária, e vai dizer, tá aí ó, maldição, o demônio está nele, passou pelo filho. O que é isso? É a isenção da responsabilidade pessoal. É eu tirando a minha responsabilidade como pai e jogando a culpa no diabo. Vocês perceberam que quando o homem conheceu o diabo, tudo ficou mais fácil para o homem? Ficou fácil para a mulher culpar o diabo, em vez de responsabilizar o seu marido pela falta de responsabilidade paterna. É muito fácil dizer, o diabo tem levado meu marido para a prostituição, para a mentira, para o engano, para o roubo. É claro que o diabo trabalha nisso, é claro que o diabo, ele aproveita disso, ele é um aproveitador. Mas quem dá a brecha, quem abre para que ele faça isso? Quem diga, vem nadar comigo na minha piscina, vem deitar comigo na minha cama, vem cear comigo na minha mesa. Quem faz isso? É Deus que faz isso?
É o anjo do Senhor que vem e diz: faça. Somos nós. Então a teologia da maldição hereditária, já preguei aqui algumas vezes, nós não cremos nisso. Quem crê nisso aqui dentro, procura outra igreja, porque você vai ter problema grave com a gente aqui. Porque você vai ficar sentado no banco acreditando em algo e nós ensinando outra, isso vai gerar um problema na tua mente, você não vai suportar ficar aqui, você vai ter que ir embora. Nós não acreditamos nisso e ponto, acabou. Ezequiel vai dizer para Israel: olha, não se diga mais aqui, os pais comeram uva e foram os seus filhos que tiveram os dentes embotados, ou seja, cariados. Não se diga mais aqui. Então vem comigo, você que está assistindo aí, vem comigo. 1 Reis capítulo 15, versículo 1. 1 Reis capítulo 15, versículo 1. Nós vamos até o versículo 3. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias, tornou-se rei de Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Então ele foi um reflexo do pai. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu precedor. Então, o pai dele, o pai de Abias, o pai dele, o Abias, rei de Judá, o pai dele foi um péssimo rei, cometeu tudo quanto é tipo de pecado. Consequentemente, o filho assume o trono do pai e repete os passos do pai e se torna um péssimo rei. Deuteronômio 11, 27, ou melhor, 1 Reis capítulo 15, versículo 9. Agora vamos ver o filho de Abias. Então Abias repete o que o pai dele fez. Até aqui a maldição hereditária tem peso. Até aqui quem crê em maldição hereditária fala: tá aí, ó. Tá vendo aí, ó? A Bíblia está dizendo: ó, o filho Abias repetiu tudo que o pai dele, Jeroboão, fez. Foi um péssimo rei. Tá, beleza, ok. Até aqui. Agora vamos ver o filho de Abias. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá. E reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu precessor. Cadê a maldição hereditária? Responsabilidade pessoal. O pai dele foi um M bem grandão, para quem sabe o que eu estou dizendo. O vô dele foi um B bem grandão, para quem entendeu o que eu estou dizendo. Mas ele foi um sucesso. E vem você com esse papo de que o seu filho está vivendo uma desgraça, porque o pai dele foi uma desgraça. Você precisa ter um senso de responsabilidade diante de Deus e diante do seu filho. Não vem com essa conversa fiada. Não vem com esse papo furado. Assuma a sua responsabilidade. Assuma que o teu filho está crescendo sem orientação paterna, e um menino que cresce sem orientação paterna cresce desorientado, sem uma figura de autoridade masculina, cresce normalmente rebelde. Põe limite nesse moleque. Põe limite nessa menina. Tem filho que falta bater na cara de pai, de mãe. Põe limite. Assuma a sua responsabilidade. Ponha limite. Eu estou olhando mais para lá, viu, queridos? Porque tem muita gente nos assistindo. Pelo menos eu acho que tem. Se não tiver, vai ter depois. Eu acho. Mas é triste saber que nem os nossos me assistem. Mas louvado seja Deus por vocês que estão aqui. Já valeu a pena, né?
2 Reis, capítulo 15, verso 32. Vamos lá. Vamos ver o filho desse rei agora que fez coisa boa. Nós vamos até o 34. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. E aí? Responsabilidade pessoal, responsabilidade individual. Capítulo 16, verso 1. Vamos até o 2. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém, ao contrário de Davi, seu precededor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Responsabilidade individual. Responsabilidade individual. 2 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos do versículo 3 ao versículo 5. O Senhor esteve com Josafá, porque os seus primeiros anos ele andou nos caminhos de seu precedor Davi. Tinha seguido. Ele não consultou aos Balaíns, ou seja, não consultou aos deuses falsos, mas buscou o Deus do seu pai, obedeceu os seus mandamentos e não imitou a prática de Israel. Agora veja, o Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e grande honra. Volta para mim o versículo 3, por favor. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos do seu predecessor. Ou seja, ele imitou Davi. A nossa vida é uma eterna imitação. Nós somos resposta de um processo de imitação. Vamos lá. Quem come usando a mão direita, levanta a mão. Quem usa a mão esquerda? Quem usa o pé para comer aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Se a humanidade entendesse que para comer, segurar o garfo fosse com o pé, todos nós estaríamos comendo com o pé. Há culturas indígenas, há culturas de povos de outras nações, aonde é muito claro, é muito simples. A Arábia é uma delas. Eles não usam garfo e faca, eles não usam colher e faca para comer. Claro que esta cultura já está caindo por terra porque o Ocidente, que somos nós, já invadimos o Oriente, já levamos a nossa cultura para a Arábia, para os países muçulmanos, a gente nos infiltramos lá. Você vai em Bagdá, você vai em Dubai, esses países árabes, esses países já tem a nossa cultura implantada lá. O capitalismo chegou fortíssimo. Então, tá. Mas enfim, eles comem com a mão. Não usa colher e mão. Eles higienizam a mão, comem com a mão. Aí você fala assim, por que vocês comem e não usam garfo e colher? Ele vai dizer, o garfo e a colher, as pessoas colocam na boca, as pessoas... São culturas diferentes da nossa. E quem estabelece a cultura, ou melhor, como estabelece uma cultura, é quando um grupo de pessoas começa a imitar um ao outro. Quem foi que ensinou a pegar fila para você? Quem foi que ensinou que para chegar no caixa eletrônico você tem que ficar na fila? Onde está na lei? Código de Processo Civil, artigo 1º, entrar na fila do supermercado. Onde é que está isso? Não existe isso. Não tem uma lei que determina que você tem que entrar na fila. Mas você entra. E você entra e entra tranquilão ainda. E às vezes entra chateado, porque a fila é gigantesca.
Mas você entra. E você não vê na placa, favor não furar fila. Quem furar fila, pena de 2 a 4 anos de detenção. Você não vê isso. E você não fura a fila. E se outro fura a fila, você acha imoral. Você fala, ei, mas é folgado. Meu rapaz, ei, você acha extremamente errado. Você acha um falta de respeito. Tem uns que brigam ainda. É, rapaz. Cultura. Então, nós estamos num ambiente cultural. Toda sociedade precisa de cultura para existir. Cultura é um processo de imitação. Qual é a cultura que você alimenta dentro da sua casa? Por exemplo, na minha casa, eu criei uma cultura. Minhas meninas já chegaram vivendo. Não abri brecha para que não houvesse essa cultura. Elas já entraram pela porta da minha casa e tiveram que absorver a marra, a força. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. Esta cultura. Qual? Orar antes de comer, orar antes de dormir, ir para o culto, ler a Bíblia. Lá não fique em celular o dia todo. Filho meu não vai ser entretido por celular. Vocês não vão ver um filho meu entretido por celular. Vocês podem ter certeza disso. Você pode ver ele correndo, você vai ver ele correndo, como toda criança, para lá e para cá, e corre. Mas pegar um filho meu e dar um celular na mão dele e falar, fica aí vendo o celular, vocês não irão ver. Se vocês verem isto, vocês falam, esse pastor mentiu. Por quê? Porque enquanto meu filho está sentado vendo um desenhinho no celular, aquilo vai se tornando cultura. Hoje ele quer, amanhã ele quer, depois da manhã 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 ele quer. E você criou uma cultura. Então eu preciso entreter com outras coisas que ele não se adapte àquilo. Eu não posso gerar um processo de adaptação naquilo que toma o tempo dele. Eu tenho que fazer ele não se acostumar com aquilo que entretém ele. Eu dou uma bola para ele brincar, depois eu dou um caderno para ele riscar, depois eu dou um chapeuzinho para ele colocar na cabeça, depois eu jogo ele na piscina, depois eu vou brincar com ele correr, mas eu não vou criar hábito numa cultura que toma o tempo dele. Porque se eu quero que meu filho tome tempo com alguma coisa, tem que ser com algo produtivo, algo necessário, algo consciente, algo que vai refletir lá na frente o que começou agora. Não que ele seja impedido de ver um celular. Cada um cria a sua própria cultura. Essa é a cultura da minha casa. Você faz o que você bem entender. Temos pais aqui. Isso não é uma imposição. Isto é eu e a minha esposa. Cultura. Responsabilidade. E eu tenho algumas e você também tem. Então, seja responsável. 2 Crônicas 21, verso 4. Vai comigo. 2 Crônicas 21, verso 4. Logo, Jeroão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos. Olha isso, gente. Olha isso. E alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Vocês têm ideia que é isso? Um camarada assume o reinado do pai, e foi bom, e depois mata todos os irmãos para não dar direito a nenhum outro irmão assumir o trono dele. Responsabilidade individual. Então nós temos que aprender a esquadrinhar os nossos passos. O que é esquadrinhar? Quando o pedreiro vai fazer a quina da casa, ele usa um instrumento aonde ele acha um enquadramento. Como é que chama aquilo, Eduardo? Esquadro. Então, se a parede estiver para lá,
o esquadro vai trazer, se a marcação da linha estiver para lá, o esquadro vai trazer ela para o centro. Esse esquadro que alinha uma parede, e eu sei bem a falta dele, sei muito bem. Vocês estão rindo, né? Mas por dentro de mim, eu choro por dentro. Na construção eu estou falando, viu, querido? Você que está ouvindo aí. Que ódio que dá. É um ódio bom, não é um ódio mau. Tanto que não esquece que eu falei. Oh, misericórdia, Senhor. A falta de um esquadro em uma obra. Esse esquadro para nossas vidas é a autoanálise, é examinar a si mesmo. Quando Paulo vai dizer em Coríntios 11, examine pois o homem a si mesmo, examine pois o homem a si mesmo, faz uma autoanálise sobre a sua vida, olha para você, olhe para você, olhe para você. Olhe para dentro de você. Eu tenho um amigo que é pastor, um tempo atrás ele me chamou e falou, fiz uma autoanálise aqui, eu, o conselho da igreja, vem embora para cá. Vem para cá, vem assumir minha igreja aqui. Vem assumir minha igreja aqui. Para mim não dá mais. Falei, cara, eu tenho uma igreja aqui, eu não vou largar minha igreja. Ele falou, não, vem, larga aí, coloca outra no seu lugar, vem pra cá. Vem da sua casa aí, vem embora. Amigão, eu queria muito poder te ajudar nesse aspecto. Mas essa igreja agora é responsabilidade sua. É um camarada aí que há muito tempo eu não vejo. Muito tempo. Tem como o marido chegar para a esposa e falar, eu vou passar você pro vizinho porque não dou mais conta. O vizinho vai cuidar de você. Chega para os filhos e fala, filho, a partir de hoje o vizinho aqui, fulano aqui vai ser seu pai, tá? O pai está indo embora. Vai. Pois bem, é engraçado isso. Mas é isso que muitos pais fazem. Simplesmente vira as costas e vai embora. Deixa a mãe e os filhos, fala, não é para mim isso aqui, vai embora. Os pastores fazem, larga o tempo, vai embora. Fecha a igreja. Se você que está me assistindo, ou se vocês que aqui estão, não têm responsabilidade, não que vocês não tenham, mas entende que não precisa ter tanta responsabilidade assim com a obra, eu tenho a minha responsabilidade, eu sei da minha responsabilidade. E eu não dependo da sua responsabilidade para eu ser responsável. Eu não dependo de você frequentar o culto para que eu possa então frequentar o culto. Eu não dependo que você seja obediente para que eu seja obediente. Eu não dependo que você oferte para que eu oferte. Eu não posso ser aquilo que você é. Eu sou aquilo que eu sou. Eu não posso apoiar a minha responsabilidade na sua. Se você fizer, eu faço. Se você der, eu dou. Se você for, eu vou. Eu não posso. Se tem algo que Deus vai fazer de forma individual, e se tem algo que Ele faz de forma individual, é tratar com o sujeito. Tanto é que se o pai for para o céu, espero que ele vá e a casa dele toda vá, isso não é garantia que os seus filhos irão. Se os filhos forem para o céu, não é garantia que os pais irão. 2 numa cama, 1 será levado. Lamentações 3. Eu tenho 20 minutos, 10 minutos para encerrar. Vou encerrar 10 e meia. Lamentações capítulo 3, verso 39. Como pode um homem reclamar quando ele é punido por seus pecados? 40. Examinemo-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O que me
me chama a atenção é muitas pessoas que se acham, que acreditam, não estou generalizando, mas muitas pessoas acreditam que estão arrependidos dos seus pecados e se voltam para Jesus, acreditando mesmo que estão se voltando para Jesus. E depois daquele culto acha que está tudo certo, está tudo bem. Fui lá na frente, dobrei o joelho, o pastor orou por mim, e dali agora vai ser uma nova vida. Mas 15 dias depois volta a praticar os mesmos erros. Volta igual um cão, lambendo o seu próprio vômito. E é horrível, é detestável isso. A diferença entre o sujeito e o cão é que o cão não sabe o que ele está lambendo. Ele acha que é uma comida ali. Mas o sujeito sabe que ele está praticando o pecado, comendo do seu próprio vômito. E aí vem a questão, mas por que eu caí de novo? Por que eu pequei de novo? Por que eu voltei a praticar as velhas práticas? Na realidade, você nunca deixou de praticar as velhas práticas. Você nunca deixou aquilo que está dentro de você morrer. Porque o arrependimento não foi verdadeiro e a entrega não foi genuína. Pastor, mas qual é o segredo então de ter um arrependimento genuíno e verdadeiro? Volta o texto para mim, por favor. O autor vai dizer: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E quando você faz um exame e você entende que aquilo faz mal para você, para a sua vida, então você vai fazer de tudo para não cair naquela cilada novamente. Eu vou dar um exemplo de vícios. O vício do cigarro, que é um vício desgraçado, é um vício, desculpa a palavra, pesadíssimo. Como é que eu faço para não usar mais cigarro? Eu tenho que criar alternativas possíveis para que eu não tenha acesso ao cigarro. Eu tenho que buscar forças médicas, clínicas, exercício físico, alimentação. Eu tenho que buscar isso para o meu biológico, caminhos alternativos que não me façam ter vontade de usar o cigarro. Mas se eu falo que eu vou parar de usar cigarro, mas tem um maço em cima da minha estante, tem um cinzeiro cheio de bituca, as minhas roupas ainda estão cheirando cigarro, meu quarto está todo poluído por cigarro, e eu promovo o ambiente, eu participo em ambiente que todo mundo fuma, e eu estou ali do lado, como fumante passivo do outro sujeito. Então, a probabilidade de eu voltar a fumar é altíssima. Da mesma forma é a bebida. Eu falo que não quero beber, mas vira e mexe, eu tenho uma cervejinha, eu tenho um álcool, eu tenho uma garrafa disso, uma garrafa daquilo. Então, se você promove isso, você sempre vai continuar nisso. Você tem que trabalhar o ambiente e você para afastar disso. Então, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. A gente precisa olhar para o nosso caminho e dizer: não, peraí, aqui não cabe Deus descer do céu e falar: vou te libertar agora. Eu já ouvi gente dizendo assim: quando Deus me libertar, eu paro. Não vai libertar você. Libertar você não vai parar, porque a libertação que Deus te dá, ela é espiritual, Ele te quebra das dependências malignas. Agora, as dependências biológicas, você vai ter que se exercitar, trabalhar, vai ter que fazer exercício, vai ter que lutar contra isto, porque a carne luta contra o espírito. O vício em pornografia, pornografia é uma coisa demoníaca, diabólica. O sujeito sabe que toda hora que entra no celular, ele vai entrar no celular e vai entrar num aplicativo de porcaria, de sexo. Então exclui todos os aplicativos que te dá chance de entrar lá. Ah, mas não dá. Instala um sistema que bloqueia. Ah, não dá. Então não usa celular. Mas não pode, não consigo. Então ache um caminho para que você não volte a andar naquele caminho antigo. Examine-se e coloque à prova o nosso caminho. Antigamente era banca de revista, hoje é internet. Hoje não se vende mais revista pornográfica. Acho que, sei lá se vende, não sei, mas bem provável que não. Mas se fosse um tempo atrás, eu ia dizer: se você está andando na calçada e vê uma banca de revista, sabe que ali tem um monte de revista de mulheres nuas, troca de calçada, pra você não passar ali. Examine. Se você sabe que o grupo de amigos que você tem é um grupo que te gera mal, te faz mal, é um grupo que vai te levar para cachaça de novo, para o cigarro de novo, para mentira, é um grupo que gosta disso, eles são escarnecedores, eles gostam de escarnecer, não só do pecado, mas da palavra também, zombam da palavra, zombam da fé. O que você está fazendo no meio desse pessoal?
O ideal é que você volte para o meio deles quando você estiver forte em Jesus, convencidos e convertido em Jesus, para ganhar todo mundo para Jesus. Agora, achar mesmo que se fazer de fraco no meio dos fracos vai ganhar os fracos, não. Tem muita gente que está fraco no meio dos fracos, é mais um fraco. É mais um fraco, irmão Vânia. Tem muita gente assim. Responsabilidade individual é pedir, é você fazer esse exame minucioso da sua vida. Sabe? Olhar para você e falar, pera, eu não estou sendo um bom pai, não estou sendo uma boa mãe, não estou sendo um bom crente, não estou sendo... Ou dizer, pô, eu estou sendo legal aqui, estou acertando nessa área, eu estou sendo bom aqui. Estou sendo um bom amigo, um bom servo, uma boa ovelha. Sabe o que é interessante? Nós, pastores, somos campeões de ouvir das pessoas. Esse pastor é ruim. Esse pastor fala coisa que não pode. Esse pastor é isso, esse pastor é aquilo. Esse pastor faz isso, esse pastor faz aquilo. Mas nós não ouvimos nenhuma ovelha. Raramente eu ouço ovelha dizer assim, pastor, o que o senhor tem achado de mim como ovelha? O que o senhor vê em mim que eu possa estar melhorando? Porque o senhor é meu pastor, o que o senhor acha que eu devo melhorar na minha vida? Existe algo que o senhor notou em mim que o senhor possa me ajudar, me orientar a mudar? Faz 8 anos que eu sou pastor, eu ouvi poucas vezes. 8 anos não. Faz 16 anos que eu sou pastor. Faz 8 anos que eu pastorei essa igreja. Né? Então é difícil, né, você ter que ouvir do outro algo que vai esquadrinhar você. Eu tenho recebido de gente novas aqui na igreja. Inclusive a irmã está aqui nova também com a gente. Eu levo 3 meses para receber alguém como membro. 3 membros. 3 meses. E eu vou observando. Se quiser ficar aqui, vai ficar. Se não quiser ficar, em 3 meses vai embora. É assim que funciona. Tenho visto isso funcionar muito bem. Mas antigamente eu recebia gente, no dia seguinte, no outro dia eu estava no púlpito cantando, estava pregando, estava tocando, estava limpando a igreja. Na semana seguinte foi embora. Leva tempo para você criar vínculo com alguém. E nesse criar vínculo com alguém, você precisa permitir conhecer o erro desse alguém, as falhas desse alguém. Porque alianças verdadeiras se formam na forja, na pancada. Alianças verdadeiras se formam quando alguém vai fazer algo para você e fala, pô, eu não quero isso não. E esse alguém promoveu com tanto, sabe, com tanto desejo, com tanto amor, você fala, pô, eu não quero. Aí o sujeito fala, mas por que você não quer? Eu preparei com tanto carinho. Então, você não teve em nenhum momento o interesse em saber se isso aí é bom para mim. Percebeu que a gente dá o que a gente tem de melhor para o outro, sem perguntar para o outro se aquilo que eu tenho de melhor vai ser o melhor para ele? Percebeu isso? E aí você tem que suportar aquele não. Você fala, caramba, meu. E aí o amor que está dentro de você pelo outro vai falar, é sim amar. Eu tenho vários exemplos aqui na igreja, vários exemplos. Coisas que eu fiz para as pessoas não gostarem. Quer dizer, pastor, eu não gosto disso. Pastor, eu não quero isso. Então ouvir o não do outro nos faz conhecer o outro. Ouvir o sim do outro. Ver o outro rebelde. Estou revoltado, não quero. Faz conhecer o outro. E é aí que a aliança é forjada. E você tem uma grande responsabilidade nisso tudo. Você examina os seus caminhos e fala, onde é que eu estou errando? Onde eu errei? O que estou fazendo de errado? Louvado seja Deus por tudo. Porque lá no final, nós iremos prestar conta a Deus daquilo que fazemos. A responsabilidade é nossa. E nós iremos prestar conta a Deus daquilo que fazemos. E eu fecho lendo o texto de Romanos 14, 12. Romanos 14, 12.
de maneira assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Giovanni, você não vai prestar conta da Edilane para Deus. Por mais que você ame a Giovana, o seu filho, você não vai prestar conta deles para Deus. Você vai prestar conta de si mesmo. Por mais que eu ame as meninas, por mais que o Eduardo ame os seus meninos, por mais que o Jonathan ame os seus meninos, o Vânia ame os seus meninos, por mais que a Zilda ame os seus meninos, Gustavo, Sueli, Jaqueline, por mais que todos que aqui estão, você que está em casa, ame os seus filhos, vocês não irão prestar contas deles, mas de si mesmo. Sobre o que vocês fizeram para eles, sobre o que vocês fizeram para mim, sobre o que eu fiz para você e sobre o que nós fizemos para Deus. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor Jesus.